Bom dia, irmãos, amigos. Vamos a 1 Coríntios, capítulo 12. Versículo 8. Continuando com nossa exposição sobre os dons do Espírito. Hoje nós começamos então a expor cada dom, além do dom do amor, que nós já mostramos detalhadamente, acho que mais de 10 pregações só sobre o amor. Aí depois eu fiz algumas colocações gerais sobre a questão dos dons, a difícil questão dos dons. E agora chegamos então na fase de expor cada um, de acordo com cada lista, mesmo, como já comentei, que essas listas não são completas, não temos em algumas não sabemos exatamente quando termina essa lista e se continua com algumas outras virtudes que nós lemos a seguir. Não sabemos se Paulo incluiria na lista de dons ou não, já expliquei tudo isto. E é um assunto, inclusive é bom lembrar, antes de ler sobre esse primeiro dom, que cada crente tem pelo menos um dom. Isso já foi colocado lá em 1 Coríntios 12, versículos 7 e 11, já expliquei, que os dons variam com os crentes, então nem todos têm o mesmo dom ou os mesmos dons, já coloquei. Não é muito claro o que estava envolvido em alguns dons. Hoje nós vamos, inclusive, enfrentar esse problema, mas esse aspecto, que não se sabe exatamente de que se constituía. Línguas, por exemplo, que eu vou falar ainda lá na frente, né? Até hoje se discute se eram línguas conhecidas na humanidade, eram línguas de anjos, ou se eram dos dois tipos. Então, há certas incertezas quanto a exatamente o que significava. Dom da profecia, alguns ainda hoje acham que quem prega e expõe profecias da Bíblia e tal, tem o dom da profecia, porque está explicando Isaías. O outro diz, não, o profeta foi Isaías. Quem explica a profecia de Isaías não quer dizer que é profeta. Então, há essas discussões que é bom a igreja estar ciente do assunto, mas em termos práticos, esses detalhes, esses muito detalhes, não vai fazer muita diferença, desde que a gente olhe para o importante, como já coloquei. E dom é capacitação para servir na igreja, e que cada crente deve estar o tempo todo se avaliando, pensando como é que está o meu serviço na igreja. Não é só se eu apenas sou ou não de alguma igreja. É servir. Então, os dons são claramente capacitações do Espírito Santo para serviço. Isso é importante. Mas não é claro que está envolvido em alguns dons. Outros, é claro, o dom da generosidade, de doar, quem doe com generosidade. Então, é muito fácil saber, mas não são todos. E, por último, antes de falar no dom da sabedoria, que é o que nós vamos abordar hoje, já comentei que, da maneira como alguns veem, inclusive eu, alguns dons passaram, chamados dons sobrenaturais ou dons carismáticos, como línguas,
interpretação de línguas, profecias, curas, operações de milagres, entendemos que já passaram. Outros, é óbvio que passaram, como apóstolo e profeta, que eu já mostrei, inclusive, claramente, isso aí. E alguns outros, não fica muito claro nem se eles passaram ou não, mas eu, no final, vou comentar o que a gente faz com esse fato. Se é uma coisa que desanima, uma coisa que é o contrário, deve ser uma coisa que vai nos ajudar. O fato de que não sabemos bem o que significava na época e nem se esse dom está incluído naqueles que foram mantidos até hoje ou não. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 8, então, diz: porque a um é dada, mediante o Espírito, a palavra da sabedoria, e a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento, e a outro, no mesmo Espírito, a fé, e a outro, no mesmo Espírito, dons de curar. E aí continua. Fiquemos com a palavra da sabedoria. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, que Teu Espírito Santo nos ajude a transmitir a Tua palavra, mesmo numa área em que temos uma certa incerteza de alguns detalhes, mas o Teu Espírito quis deixar assim, não é uma falha das Escrituras, não é um defeito, mas tudo pensado, programado, planejado por Ti e executado pelo Teu Espírito Santo, que inspirou os autores sagrados a escreverem partes da Bíblia, que juntos fazem então a Bíblia, o cânon. Obrigado pela Tua palavra e nos orienta neste assunto, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Antes de tudo, existe a sabedoria geral dada a todos os crentes, ou, deixa eu dizer de outra forma, oferecida a todos os crentes. Vai ficar na nossa mente, essa sabedoria geral seria esse dom de que fala aqui? Não pode ser, porque aqui está dizendo, a um é dada a palavra da sabedoria, a outro do conhecimento, a outro. Então, é óbvio que ele está falando de algo, ou de um dom, que é dado para alguns, e outros dons para outros. Então, não está falando aqui de uma sabedoria que é dada ou oferecida a todos os crentes. Ainda mais que a sabedoria que é oferecida a todos os crentes, ela é isso mesmo como eu estou dizendo, oferecida. O dom, ele é transmitido, o Espírito Santo dá a quem ele quer, como já expliquei, como lhe apraz a cada um, do jeitinho que ele quer. Então, é algo que a ideia é que o Espírito Santo transmite por decisão própria e pronto. A sabedoria de Deus, a sabedoria, vamos dizer, geral, que ele concede aos convertidos, ela é exposta, ela é oferecida, mas ela não, pelo que eu entendo das Escrituras, ela não é transmitida automaticamente. Então, alguém se converteu a Jesus Cristo. Aqui está um crente agora, converteu-se ontem, um crente de um dia. Ok, já amanheceu sábio. Ou com a sabedoria de Deus enchendo a mente e o coração dele. Negativo. Não é assim que nós vemos nas Escrituras. Não. Mas a capacitação de recebermos sabedoria. Então, Efésios capítulo 1, versículo 8, talvez essa mensagem vai ser mais sobre essa sabedoria geral do que sobre o dom sabedoria. Tudo bem, faz parte. Porque essa aqui, o aspecto prático de nós conhecermos o que a Bíblia fala sobre a sabedoria geral, eu vou dizer mais importante, ou podemos tirar mais proveito
do que a outra, o dom da sabedoria, que não sabemos nem se ainda existe ou não. Efésios 1:8. Eu vou para Tiago logo, depois eu volto para Efésios. Tiago é um dos versículos prediletos meus. Se for escolher 5 versículos que eu colocaria num quadro na minha frente, seria esta passagem aqui, que eu resolvi levar muito a sério, de uma maneira muito especial. Eu levo a sério a Bíblia inteira, mas esse aqui, e eu faço isso praticamente todos os dias da minha vida. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus. Estão vendo? Ela é oferecida. Você quer? Peça. Não está escrito, mas fica implícito que não vai ser dada a quem não pede. Você quer? Peça. Peça a Deus, que a todos dá liberalmente e nada lhes impropera. Não, significa lançar no rosto, ficar humilhando, ficar passando na cara, como se diz. E ser-lhe-á concedida. Peça e vai ser dada. O quê? Sabedoria de Deus. Nós não vemos isso com os dons. Peça o dom tal. Não tem. Dom o Espírito Santo dá que ele quer, do jeito que ele quer, como ele resolveu dar. É curioso isto. Há uma diferença aí. Peça, porém, e Tiago insiste no verbo. Pedir, ele insiste. De novo, peça, porém, com fé. Em nada duvidando. Então ele deu o caminho para o crente adquirir sabedoria. Qual é o caminho? Pedir. Mas tem uma condição. Você vai seguir por esse caminho? Vou. Está disposto a seguir por esse caminho de pedir por sabedoria? Estou. Ótimo. Tem uma condição para seguir por esse caminho. Em nada duvidando. Duvidou, é mesmo que não pedir. Pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Forte. Homem de ânimo dobre. Essa expressão no grego é literalmente assim, alma dupla. Homem de alma dupla, como se tivesse 2 almas. Ou uma alma dividida em 2, quase uma anomalia. Homem de ânimo dobre. O que ele quer dizer com essa alma dupla? Inconstante em todos os seus caminhos. Ora crê, ora não crê, ora duvida, ora não duvida. É assim. De acordo, talvez, com a sua mente, de acordo com o seu humor, da maneira como ele acordou de manhã, achando a vida bela, ou no dia seguinte achou a vida horrorosa. Então ele vai, aquele confia em Deus, aquele não confia, e fica... Deus não gosta disso. Independente de como está, a vida difícil, fácil, seja como for, é para crer. Deus é o mesmo. Por que eu vou variar a minha confiança em Deus, o meu crer em Deus, em função do meu humor? Ou da maneira como está a minha cabeça? Ou da maneira como estão as circunstâncias ao meu redor? Não. Eu confio em Deus porque Ele é Deus. Não é como eu estou me sentindo um caco. Mas Deus está lá do mesmo jeito, poderoso, infinitamente poderoso. Então vou crer do mesmo jeito. É assim que Deus quer. Então você quer sabedoria? Quero, pois peça. Ok, vou pedir. E não duvide. E se você não duvidar, aqui, é raro nós vermos uma promessa dessa aqui, uma garantia dessa, no sentido bem literal e claro. E ser-lhe-á concedida. Está escrito. E aí, por isso é que eu disse, eu fiz desse versículo, talvez o que eu mais me lembre no dia a dia, é isso aí. Peça e Ele dá. Não é talvez dê,
Se você crê que Ele vai dar, Ele dará. Então, peça. Está aberta a possibilidade para qualquer um ter sabedoria, se quiser, e como crer em Deus sem duvidar. Não é questão de um dom, não é o dom da sabedoria aqui, que é dado a uns e não é dado a outros. É ou era. Efésios 1:8. Paulo gostava disso, isso para quem quer fazer uma pregação ou entender bem, é um horror, porque é o tamanho das frases de Paulo. Tem umas que parecem um capítulo assim, inteiro, enormes. Paulo faz um ponto aqui, por favor, para a gente, mas né, direto, e às vezes no meio de uma frase dessa ele ainda muda, sai para um lado, aí volta, às vezes não volta, fica assim mesmo, e às vezes ele volta capítulos depois no livro. Não é fácil, às vezes. Então, Efésios, ele faz isso aqui, é uma frase enorme aqui, que diz assim, vou pegar no meio aqui, porque eu não quero vir lá do versículo 3. Para louvor da glória da sua graça, o 6, né? Efésios 1:6, que Ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós, em toda sabedoria e prudência, na forma de sabedoria e prudência. Ele colocou sobre nós. Ele nos deu, Ele nos oferece essa sabedoria. Tome, está aí, está ao seu critério. É só pedir. Colossenses 1:9. Por esta razão, também nós, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e entendimento espiritual. Não tem a ver com o dom. Isso aqui é que está exposto aí a você. Essa sabedoria aqui capacita o crente a entender, se afinar melhor com os padrões de Deus e aplicar as coisas do dia a dia dentro desses padrões. Eu já há algum tempo consegui definir para mim o que é sabedoria de Deus. Pastor Mauro, diga o que é sabedoria do alto. O que significa isso aí? Em poucas palavras. Eu diria que é agir como o próprio Deus agiria. Eu acho que isso é a verdadeira sabedoria de Deus. Tem um problema, tem alguma coisa no dia a dia, e você age de uma forma tal que é como Deus agiria. Você vê pelo ângulo que Deus veria, examina de uma forma como Deus faria, guardadas as proporções, obviamente, mas você, esse crente que tem sabedoria, acaba tomando uma atitude que Deus aprova, ou seja, é totalmente do agrado dele, e que ele diria, é isso mesmo. Essa é a ação que eu gostaria que você tivesse, ou a reação. É isso mesmo. Esse é o conselho que aquela pessoa que foi lhe pedir ajuda precisava. Você disse exatamente aquilo que eu achava que deveria ser dito. Ótimo. Bom. Aprovação de Deus, como Ele próprio faria. Então, a sabedoria de Deus é basicamente isso.
Eu não defino como inteligência, não defino como cultura, não defino como conhecimento teológico, nada disto. Mas é simplesmente isso aqui. Observe que dentro dessa definição, alguém não culto, um crente não culto, pode perfeitamente ter sabedoria de Deus. E um crente cultíssimo, com essas línguas originais, doutorado e tudo mais, sabedoria pouco, pede pouco, e arrogante e por aí vai. O dom da sabedoria seria algo diferente e muito específico pelo que a gente percebe pelas Escrituras. O que significava esse dom da sabedoria? Eu fui olhar em vários comentários, e pregadores e estudiosos, sugestões que eles tinham. E vou ler, coisa que eu não faço muito frequentemente, está lendo comentários, mas para vocês verem como varia as opiniões. Um dos comentários mais famosos do mundo, Matthew Henry, muitos crentes têm, pastores têm, um puritano de 1600 e tanto, 1700 e tanto, que morreu inclusive antes de terminar, e alguém completou por ele, mas ele fez quase toda a Bíblia, e é espetacular, de fato é muito bom. Então ele tem algumas opiniões aqui, mas não afirma. Conhecimento dos mistérios do Evangelho e habilidade para explicá-los. Um perfeito entendimento dos desígnios, natureza e doutrinas da religião cristã. Pode ser uma opção, ele acha. Outra é capacidade de dizer frases graves, profundas, como os provérbios de Salomão. Outra seria revelações feitas para e pelos apóstolos. Limitou, como se tivesse terminado. Um outro comentarista, Matthew Poole, um bom comentário também. Habilidade para abrir os profundos mistérios da religião. Parece, em algum ponto, com o outro. Conhecimento especial das coisas espirituais, junto com uma grande autoridade ao falar. Habilidade para explicar a profunda sabedoria de Deus. São mais ou menos parecidos, né? Aí o que esse comentarista acha que é o mais provável. O que nós conhecemos normalmente por sabedoria, isto é, a capacidade, através do bom julgamento das circunstâncias, agindo no melhor momento e da melhor maneira. Não concordo com essa opinião, exatamente pelos motivos explicados, porque como ele disse, o mais provável, na opinião dele, é que esse dom da sabedoria seja essa sabedoria que está exposta a todos. Eu gastei meu tempo quase todo explicando por que eu acho que é diferente. Um outro diz, expor a verdade do Evangelho de maneira persuasiva, gerando conversão. Muito gratuito a opinião dele, mas é o que ele disse. Habilidade para expressar a mensagem da sabedoria de Deus no Evangelho de Cristo. Por fim, eu acho atraente a ideia de Robert Thomas, no livro Compreendendo Dons Espirituais, que diz assim, abre aspas, o dom da sabedoria para alguns crentes da primeira geração foi o meio que Deus adotou para transmitir diretamente de Deus para quem tinha esse dom. Verdades divinas que antes estiveram escondidas, algumas vezes referidas como mistérios, foram reveladas a certos homens. Essas revelações divinas eram necessárias para a compreensão da vontade e do propósito de Deus durante os anos iniciais da igreja, pois Deus estava fazendo algo novo que ainda não havia sido aberto até aquela época. Obviamente, a opinião desse é que o dom da sabedoria cessou, lá com a primeira geração de crentes, e encerrou quando veio o cânon. John MacArthur é contemporâneo, conhecido de muitos pelos livros,
e um grande exegeta, e comentarista, e pregador, estudioso da palavra de Deus, ele acha que o dom ainda existe, opinião dele, e ele define como habilidade de fazer aplicações práticas da verdade nas situações da vida. Na realidade, ele está praticamente definindo aquela sabedoria geral. Eu não sei se ele acha que é a mesma coisa, apenas ele acha que esse dom existe, provavelmente acha que é como a sabedoria geral que está oferecida a todos nós. Se ele achar assim, como eu falei, pessoalmente não concordo. Quando eu digo não concordo, a minha opinião vai em outra direção, não é dogmatizando, porque em algo assim, já disse para vocês várias vezes, em algo assim, muito polemizado, há 2000 anos que ninguém chega a uma conclusão com relação a essa questão de dons que passaram, não passaram, os que passaram, os que não passaram em tudo. Então, eu não considero muito prudente alguém dogmatizar. Não, é claro que dons passaram. Uf, é claro que não passaram. Pá. Não é claro, porque se fosse claro, não estava havendo tanta discussão. Então, eu acho mais provável, eu acho que a Bíblia indica mais isso. No meu caso, acho claríssimo, profetas e profecia, como já expliquei, e os dons sobrenaturais, como vou explicar também, acho altamente provável, sim, que tenham passado. Eu assumo que tenham passado esses dons. Mas é bom sempre ter cuidado com a prudência, até humildade, respeitar a opinião do outro que entende. Você pode não concordar. Então, quando eu digo que não concordo, é nesse sentido, ok? Não é dizendo eu estou certo, o outro está errado, não é esse espírito, que em assuntos assim não é bom, creio eu. Há assuntos que devemos ir para a fogueira, sustentando num nível de radicalismo extremo, como mártires fizeram, perderam mulheres, perderam filhos, perderam os bens, perderam tudo, não abre ali. Jesus Cristo não é Deus, é a opinião sua, mas fique à vontade. Não, para. Jesus Cristo é Deus. Pronto. Aí eu morro por isso. Acabou-se. Ah, mas eu não concordo. Pode não concordar. Mas a Bíblia que diz que ele é Deus, aí você fecha. Então vai ter essas circunstâncias. Dom é um que não é um bom motivo para você estar brigando e se indispondo. Embora você tenha que orientar, como eu estou fazendo com vocês, e ter o meu próprio rumo. O fato é que muito dessa sabedoria captada por esse dom especial, que na época estava valendo, certamente está registrado no Novo Testamento. E deve ter havido situações em que eles não se tornaram parte do Novo Testamento, em que crentes, Paulo ou outros, que não sabemos nem o nome, tiveram de Deus uma sabedoria muito especial, muito forte, para transmitir naquele momento, que nem Novo Testamento estava completo ainda, mas transmitia de Deus algum fato totalmente orientado pelo Espírito Santo dentro do dom da sabedoria. Paulo tinha esse dom. Segundo Pedro, capítulo 3, versículo 15, nós podemos ver claramente João falando, a Pedro falando de Paulo. E tende por salvação a longanimidade do nosso Senhor, como igualmente o nosso amado irmão Paulo. É muito raro aqui um escritor sagrado falando do outro, e de alguma coisa particular sobre o outro. É interessante, sobre uma condição do outro. Como o nosso amado irmão Paulo vos escreveu segundo a sabedoria que lhe foi dada. É evidente que aqui não é uma sabedoria geral, que foi dada a todos os que pedirem, como o Tiago nos orienta a fazer. Então, a Paulo foi dada uma sabedoria
muito especial, diretamente, com certeza que está o dom da sabedoria valendo lá. Ao falar acerca destes assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, João ainda falando de Paulo, nas quais há certas coisas difíceis de entender, que os ignorantes e instáveis deturpam, como também deturpa as demais escrituras, e continua a passagem. Então, coisas muito difíceis, Paulo, entendia. Por quê? Porque era um gênio, tinha QI 150? Não. Porque Deus deu a ele, apesar de que ele era inteligentíssimo também, cultíssimo também, mas está escrito, Deus deu a ele uma sabedoria especial. Nós estamos comentando Romanos 11, lembra? Vamos continuar hoje. Pois é curioso que em Romanos 11, a gente vê, coincidência, esse assunto sendo comentado no versículo 25. Porque não quero, irmãos, Romanos 11, 25, porque não quero, irmãos, que ignoreis este mistério, para que não sejais presumidos em vós mesmos, que veio o endurecimento em parte, até que haja a plenitude dos gentios. Quem disse isso para Paulo? Era um mistério, não revelado. E mistério na Bíblia, não fico pensando em Agatha Christie, não, em histórias assim de suspense, de perigo, então, um negócio misterioso, não é nesse sentido, não. Mistério basicamente era alguma coisa não revelada, fechada, que ninguém sabia ou entendia, e depois Deus resolveu abrir. É nesse sentido que o Novo Testamento fala em mistério. Pois Paulo diz aqui, olha, tem uma coisa aqui que não estava revelado, não, mas agora eu vou dizer, Ele diz, da onde? João disse, é porque Paulo tem um dom. Ele não disse a palavra dom, mas tem uma sabedoria que foi dada a ele de uma maneira extra. Por fim, Efésios 3, de 1 a 7, vemos claramente Paulo falando disto, sobre ele próprio, no caso. Por esta causa estou em Efésios 3, eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo Jesus por amor de vós, gentios. Se é que tendes ouvido a respeito da dispensação da graça de Deus, a mim confiada para vós outros. Essa dispensação significa uma mordomia, um trabalho, um serviço. Eu tenho um serviço recebido de Deus que devo prestar em benefício de vocês. Pois, segundo a revelação, me foi dado conhecer o mistério, algo não revelado antes, não entendido, não revelado, não claro, que agora ficou claro para Paulo. Por quê? Segundo uma revelação que me foi dada. Me foi dado conhecer o mistério, conforme escrevi há pouco, resumidamente, pelo qual, quando ledes, podeis compreender o meu discernimento do mistério de Cristo. Discernimento adquirido aonde, Paulo? Em vários seminários, mestrados, doutorados, pós-doutorados. Nada. Ele era um homem culto na época, foi fariseu, estudou muito, certamente, como fariseu, mas isso aqui tem nada a ver com o conhecimento adquirido de Paulo ao longo da sua vida. Foi dado a ele assim. Então, pelo que foi dito, me encerrando, parece que esse dom não existe mais, foi dado de uma maneira muito especial para alguns, e durante o tempo do Novo Testamento, aliás, todo o tempo, tudo que está, quer dizer, durante o tempo que o Novo Testamento não estava escrito, estava em formação, tudo que está no Novo Testamento, claro, se refere ao Novo Testamento em formação, que depois que o Novo Testamento encerrou, qualquer coisa não fazia parte do Novo Testamento, porque se fizesse, ele não tinha encerrado, não é óbvio? Então, tudo que está aqui se refere ao Novo Testamento em
formação, a não ser alguma coisa que falasse do futuro. Mas parece que era assim, era um dom dado na época, por isso que eu achei interessante essas palavras daquele homem que eu disse que eu sou inclinado eu simpatizo a primeira geração de crentes. Foi dada a primeira geração de crentes quando o Novo Testamento não estava formado. Mas, repito, que não há certeza, não dogmatizemos isso. Aí, como eu disse no começo, é frustrante? Pastor, o senhor passa a pregação inteirinha para dizer se um negócio existe ou não existe, se um dom existe ou não existe, e agora o que eu faço com isso? Muito simples. Saiba que a Bíblia ensina isto. Ponto. Neste ensino está incluído o seguinte: primeiro, a sabedoria de Deus está claramente exposta a todos os crentes. E eu gosto de dizer o seguinte: se um crente não tem sabedoria, a culpa é dele. Se você já tinha pensado nisso. Mas, pastor, o pobre coitado não tem inteligência. Mas não tem nada a ver. Mas o pobre coitado não teve a chance de fazer um seminário. E o que tem a ver com a outra? Ele não sabe nem ler. E o que tem a ver com a outra? É belíssimo o fato de que Deus ofereceu a sabedoria sem condições pessoais de cultura, inteligência, isso aqui é isso, aqui. Nada. Uma condição só, uma peça. Então, eu me sinto à vontade de dizer, se um crente ou uma crente não tem sabedoria, é porque não quer. Como é que o senhor pode dizer isso? Porque Deus diz que se pedir, Ele dá. A pessoa não tem, é porque não pediu. Ou não creu em Deus. E ele pode crer porque a fé foi dada a ele de presente pelo Espírito Santo e cabe a ele cuidar bem desta fé, alimentar esta fé, crescer nesta fé e pedir, e pedir, e pedir, Senhor, eu não me conformo enquanto não tiver mais sabedoria tua, eu quero mais. Mas eu já estou lhe dando sabedoria há 10 anos, é pouco, eu quero mais. Eu estou lhe dando sabedoria há 25 anos que você se converteu, você me pede todo dia sabedoria, eu estou lhe dando há 25 anos, eu quero mais. Crente não é assim porque não quer, é só querer. Então, a sabedoria de Deus está exposta a você. Sabedoria geral. Segundo, a sabedoria dúvida. Parece que passou, era para a primeira geração de crentes. Mas alguns grandes estudiosos, crentes que entendem as Escrituras, acham que ainda existe. Faça o seguinte, Senhor, me dá essa sabedoria geral, que não há dúvida que tu ofereceste. Quanto a essa outra, se existir, como dom, é o Espírito Santo que dá. Não há nenhuma instrução, nem para pedir. Ele dá. Então, se ele quiser me dar esse dom da sabedoria especial, me dê. Agora, nunca em hipótese alguma, imaginando que esse dom, se existir hoje, vai dizer alguma coisa contrária a isso aqui. Absolutamente. Porque aí já virou um antidom. Já virou, foi uma heresia. Já virou, foi um mau gosto terrível em acrescentar coisa à Bíblia, uma maldição, como Deus diz. Então, se existir esse dom, e Deus pode dar uma sabedoria especial, o Espírito Santo pode dar para algum crente entender alguma coisa a mais do que os outros, a mais do que a sabedoria geral de Deus, nunca será contrária a alguma coisa da Bíblia e nem acrescentando.
alguma informação nova, ou coisa assim. É um entendimento para entender isto que já está revelado, se ainda existe esse dom. Em suma, não se preocupe se esse dom existe ou não. Não se angustie com isso. Procure a sabedoria de Deus, geral, e se há esse dom, Ele dá, ou se Ele não dá, se Ele quiser. Se existir, Ele não quiser lhe dar, não deu. Se nem existir, Ele não vai dar. Não vai, tem nada a ver com a excelência da sua vida cristã. Não vai perder noite de sono por causa disso, de jeito nenhum. Perca noite de sono se você não está pedindo sabedoria a Deus, no sentido explicado. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra, que o Teu Espírito Santo nos ajude a buscar a Tua sabedoria oferecida. Quanto ao dom da sabedoria, é contigo, a administração de todos os dons. Então, dás a quem queres, se ainda existir esse dom. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.